Meu querido, por favor, abra esta que é a palavra do Senhor. Assim que você sentar, pegar a sua Bíblia, seja ela uma Bíblia física, Bíblia digital. Se a sua Bíblia está no celular, eu quero te pedir, escorra o dedinho aí para cima, ó. Coloca lá no modo avião, ninguém vai te ligar, você não vai receber mensagem nenhuma. É assim, aí a palavra de Deus vai te edificar bastante. Abra, por favor, no livro do profeta Jonas. É um dos profetas chamados de profetas menores. Livro do profeta Jonas. A gente vai aprender demais sobre esse livro tão rico. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, diz-nos assim esta, que é a palavra do Senhor. Que palavra bela! Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Dize-nos, de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? No verso 9, ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Se eu perguntar para você, sobre o que fala o livro de Jonas, qual é o tema central do livro de Jonas? É provável que a resposta da maioria de nós seja: o livro tem como personagens principais Jonas e um peixe grande, que alguns dão até nome de baleia. É igual o fruto que Adão e Eva comeu, dão até nome para o fruto, né? Os personagens principais são Jonas e o peixe. Não é. O personagem principal deste livro é o próprio Deus. E esse livro foi escrito para nos mostrar o grande amor que Deus tem por todas as pessoas. E esse livro é escandaloso, no mínimo, porque Deus, ele gosta de gente que muitas vezes a gente não gosta. Deus deseja o arrependimento da gente, de gente que a gente acha que tem que ir para o inferno, de uma vez só. Esse livro nos mostra que a graça de Deus, a paciência de Deus, extrapola a lógica humana. Esse livro nos mostra que Deus, por sua providência, nos usará, ainda que sejamos obedientes num determinado momento, para que pessoas sejam salvas, porque Ele ama o arrependimento do pecador. A personagem principal do livro de Jonas não é Jonas nem o peixe, embora sejam muito importantes para descrever o sentido por trás, é Deus.
Esse livro foi escrito cerca aí do ano 800 a.C. Israel, e Jonas é profeta no Reino do Norte, já tinha se dividido. Em cima ficava Israel, com a capital em Samaria. Embaixo ficava o Reino do Sul, com a capital em Jerusalém. Quem reinava em Israel era Jeroboão, um rei que predominou por 41 anos. Sob Jeroboão, o reino de Israel cresceu, se expandiu, ficou forte na economia, na política. Não tinha inimigos externos. Mas a cerca de 800 quilômetros de Israel, começava a despontar uma potência ímpia, cruel, com práticas em seu exército sanguinárias, chamado Assíria, que tinha como capital Nínive. Era um povo mau. Isso explica porque a resistência de Jonas em ir para Nínive. Deus aparece a esse profeta e diz: vá para Nínive e prega. Jonas era um nacionalista. Ele queria que somente sua nação prosperasse. Meu povo tem que ser abençoado. Aos meus inimigos, aqueles que respiram ares contra mim, eu quero que eles fiquem bem distantes. Deus não pode amar o ímpio. Como é que Deus vai amar um homem que pode fazer mal contra mim? Essa é a crise de Jonas. A Síria estava crescendo e já era uma ameaça para Israel. Então Jonas, ao invés de ir para Nínive, 800 quilômetros de onde ele estava, ele vai até uma cidade portuária, na cidade de Jope, e pega o navio para o contrário, para Tarsis. Ele estava a 800 quilômetros de distância, ele agora vai para mais de 1000 quilômetros de distância. No meio do navio, acontece algo que é de conhecimento de todos nós. A soberania de Deus age. Não tem como fugir quando Deus nos chama para algo. A gente pode tentar. Com frequência a gente tenta resistir à vontade de Deus. E aqui não fala simplesmente do chamado do pastor para o ministério. Aqui não está falando simplesmente do chamado do missionário. Esse texto é muito usado para falar em convenções de pastores. Aqui fala do chamado de todo crente. Você sabe o que Deus quer que você faça. E tantas vezes a gente foge. Você sabe o desejo de Deus para a sua vida. E tantas vezes a gente é resistente. E como a palavra mas é presente no nosso coração. Deus, eu queria fazer isso, mas... Deus, eu sei que eu preciso amar aquela pessoa, mas... Deus, eu caí em adultério, mas o Senhor não conhece minha mulher. Deus, eu queria ser honesto no trabalho, mas há uma crise econômica muito grande, o Senhor não está vendo? Mas... Deus, eu sei qual é o padrão de uma vida correta, mas há muita pressão. A gente sabe o desejo de Deus. O que Deus quer que a gente faça, Ele fala com a gente. Deus fala com a gente. Jonas desce para o porão, que é o lugar onde a gente se esconde. Aquele lugar de quietude, de sombras. Não quero que ninguém me veja. Quero ficar quietinho. Quero ficar no anonimato. Quero ficar como estou, fugindo da presença de Deus. Eu sei que sou culpado. Sou culpado da fuga. Uma grande tempestade acontece. E a gente vê o poder de Deus sobre os elementos da natureza. Ele é o Criador de todas as coisas. Os donos daquele barco e os marinheiros, eles são fenícios. Os fenícios eram peritos na arte marítima. Não havia naquele mundo da época homens tão habilidosos em barcos e na navegação como os fenícios. E a tempestade é tão densa, tão forte, que aqueles homens temem pela própria vida e se desesperam. E nesse momento até ateu converte. Um procura o seu Deus, o outro procura o seu Deus. Quem não tinha Deus, acha um Deus, dá um nome para um Deus. Todo mundo se converte nesse momento e começa a gritar, a clamar, me ajuda, me acode. E vai pegando um pedaço de peso e joga no mar, e tira barril aqui e joga no mar, e vai tirando peso aqui e joga no mar, e vai tirando mantimentos e joga no mar, e tira madeira que transportava de um lugar para o outro, via mar e joga no mar, e a tempestade vai se acentuando, e o navio está quase indo a pique, e eles, o que está acontecendo? Tem alguém aqui causando esse mal. E o chefe do navio desce, Jonas está num sono profundo. Tanto é que ele pergunta: por que você está profundo desse jeito? Anestesiado.
Por que você está apático desse jeito? E ele faz uma pergunta para Jonas, que nos revela algo assustador. Jonas sabia quem era. Jonas sabia de onde vinha. E isso torna a nossa fuga muito mais séria. Porque a gente sabe quem é, de onde veio e o que Deus quer para a nossa vida. Quem és tu? Eu sou hebreu. Eu pertenço ao povo amado, escolhido por Deus, que recebeu de Deus palavras de graça, de amor, uma direção para a vida. Eu temo ao Senhor. E o nome Senhor que Jonas usa é em caixa alta, todas as letras em maiúsculo, é o nome Iavé, o nome como Deus se revela. E normalmente a Bíblia diz, o Senhor, Deus da terra e do mar. Jonas inverte, ele diz, eu temo a Deus. E olha só no verso 9 o que ele diz, o Deus do céu, do mar e da terra. Ele mandou a chuva do céu. Ele está fazendo o mar ficar furioso. O profeta Fujão sabe que Deus criou o mar e vai para o mar para fugir de Deus. Não tem como se esconder. E os homens dizem, levanta, vem orar com a gente. Continuam orando e clamando e nada. Até que eles vão para Jonas, sabendo que Jonas era o causador de todo aquele juízo de Deus, e perguntam, o que a gente tem que fazer? A resposta de Jonas é, só tem uma solução. Deus quer me matar. Eu estou fugindo de Deus. Deus está se levantando contra mim, não é contra vocês. Me joga no mar. Vai acabar isso aqui. É o único jeito. E olha o que aqueles ímpios, adoradores de um monte de Deus, e quem era ateu se converteu, fizeram. O texto diz, no versículo 13, que os homens remaram, esforçaram-se para alcançar a terra. Eles não quiseram jogar Jonas no mar. Eles não queriam abrir mão da vida daquele homem, mesmo sendo ímpios. Eles temiam mais a vida daquele homem, que aquele homem temia a palavra de Deus. E eles tentaram, para preservar a sua vida no último momento, jogaram Jonas no mar. E era para Jonas morrer, porque uma grande tempestade no mar. E muitas pessoas, especialmente teólogos chamados de liberais, dizem que Jonas, isso não é uma palavra minha, eu não creio em nada disso. Teólogos liberais, que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Esses homens que às vezes são pastores de algumas igrejas, dizem que Jonas é o livro que envergonha a Bíblia, porque só fala de idiotices por conta desse peixe. Mas sabe por que esses homens fazem assim? Porque eles não creem que Deus faz milagres. O milagre no livro de Jonas não está em Deus providenciar um peixe para engolir esse homem. O milagre aqui está, em primeiro lugar, Deus ter compaixão de pecador que merece a morte. O milagre aqui está em Deus chamar um homem endurecido. Está em Deus governar céus e terra e usar tudo isso para providenciar uma grande tempestade. O milagre aqui está em Deus usar inclusive a dureza do coração de Jonas para gerar piedade no coração dos ímpios, porque depois que Jonas fala, eu sirvo a Deus e Ele é que criou o mar, o céu e a terra, e por isso está acontecendo isso, aqueles homens temem. O milagre aqui está em Deus providenciar um peixe e preservar aquele homem vivo 3 dias íntegro. O milagre aqui está em Deus jogar aquele homem onde Deus desejava que ele estivesse desde o primeiro momento, cerca de 800 quilômetros de distância. O milagre no livro de Jonas está em Jonas, ser o profeta mais mal preparado da história. O profeta mais mal preparado da história. Tantos e tantos pastores sérios se afadigam, estudam, oram, jejuam, estudam tanto, pregam e não veem resultados. Jonas, ele não gosta do povo a quem ele vai pregar,
Jonas não gosta da ordem de Deus. Jonas torce para aquele povo ser julgado por Deus e ser prejudicado. Ele fala 5 palavras a Nínive. É a pregação mais curta da história. E é de maior sucesso na história. Toda a cidade se arrepende, até os animais. Isso sim é milagre. Deus faz nascer uma planta, levanta uma larvinha, que vai em um dia comer aquela planta, para a planta secar em um dia. Isso é milagre. E o livro de Jonas termina com um grande milagre de Deus, que é a pergunta de Deus: Jonas, você acha que eu não vou ter compaixão do pecador? Você acha que eu vou deixar de amar ele e ela só porque te fez mal? Você acha que eu vou deixar de amar ele e ela só porque prejudicou os pais? Você acha que eu vou deixar de cuidar dele e dela só porque tomou decisões equivocadas na vida? Jonas, você acha que eu vou deixar de amar ele e ela porque te prejudicaram? Jonas, eu sou o Deus da compaixão. E não há milagre maior do que Deus ter compaixão da gente. O que a gente aprende nesse primeiro capítulo do livro de Jonas? Em primeiro lugar, meus queridos, que Deus governa céus e terra. E Ele faz todas as coisas como lhe apraz. E como é bom nos jogarmos, nos lançarmos nessa verdade de que Deus é absolutamente, integralmente, do início, meio e fim, soberano. Nossa vida não está jogada. Pode estar vindo uma tempestade, você pode estar no meio da tempestade, mas Deus não esquece do seu povo. Lembre-se disso, ao passar pela tempestade, Deus é soberano, é o Senhor dos céus, do mar e da terra. Em segundo lugar, a gente aprende com o livro de Jonas: não fuja do seu chamado. Não fuja do seu chamado. Se puder ficar alguma coisa de toda essa verdade em seu coração, guarde essa expressão: eu não posso fugir do meu chamado. Eu ouvi a voz de Deus, eu sei o que Ele quer que eu faça, eu sei por onde quer que eu ande, eu sei. Há momentos na nossa vida que são dramáticos, e 2 caminhos se apresentam diante de nós: ou eu fujo para a vontade de Deus, corro, não é fugir, eu corro para a vontade de Deus, ou eu fujo da vontade de Deus. Quero te estimular: se você é um fugitivo, volta, corra para a vontade de Deus. Talvez essa mensagem, figuradamente, tenha sido peixe. E que peixe gentil esse, uma mensagem leve, que Deus providenciou para te pegar e dizer: volta, porque senão pode vir tempestade por aí, e se vier tempestade é porque eu te amo também. Volta. Terceira e última lição que nós aprendemos do capítulo 1 de Jonas: nós precisamos dar nomes aos bois. Eu fugi porque eu sou culpado. Eu fugi porque eu sou culpado. Por que aconteceu isso? Eu fugi de Deus. A gente vai caminhando no ministério pastoral e tendo experiências no aconselhamento, e você começa a detectar mentiras, falso arrependimento. E normalmente o falso arrependimento, ele tem sempre uma palavrinha no meio de uma frase: realmente eu fiz errado, mas realmente eu agi assim, mas posso te contar o que fizeram contra mim? Realmente é assim na minha vida, mas Jonas diz: eu sou o responsável. Volta, vem, Deus está te chamando. Você sabe qual é a tua missão. Ele tem compaixão de muita gente, e Ele quer usar a tua vida
inclusive na vida de gente que a seus olhos e a meus olhos é absolutamente desprezível. Essas pessoas podem se vestir de pano de saco e se tornarem grandes instrumentos na vida de Deus, porque Deus usou um Jonas e uma Jonas que antes eram fujões, mas que agora voltaram para a glória de Deus. Deus é soberano, podemos descansar, todos estamos em missão, não fuja de sua missão, e dê nomes corretos aos bois. A culpa é minha. E se você parar para avaliar em oração e jejum, você vai perceber que muita coisa, a culpa é minha. E quando você se arrepende, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, nos recolocar no caminho certo e nos conduzir pela jornada em triunfo. Vem, viva o chamado de Deus para a sua vida. Levante-se, não fique em Jope, por favor, meu querido irmão e minha querida irmã, não vá para Tarsis. Deus te quer em Nínive. Tudo bem que você não gosta de Nínives, mas não importa o que você gosta ou não, Deus tem compaixão de pecador. E como é bom quando um pecador se arrepende. Deus se alegrou, fez festa no céu quando você se arrependeu. E tem muito mais festa preparado por aí.